Fala, galerinha do meu canal, aqui é o João. Eu mudei o conteúdo do canal para Cuphead, por causa que, sabe, o Minecraft e o Roblox não tava me agradando muito, mas talvez eu volte depois pro Roblox. Aí então, né, eu mudei pro Cuphead. Eu queria fazer uma série de Cuphead com vocês. Não teve a cutscene por causa que eu tava tentando gravar, deu errado, eu cortei e comecei daqui. Como não teve a historinha lá do livro, eu vou contar a história pra vocês. Era uma vez dois irmãos, um chamado Nescau, que é o Chicrin, e outro chamado Todd, que é o Mugman. Aí o Chicrin chegou dançando assim no Mugman e falou assim, ó: Ô Todd, eu quero apostar. Aí o Todd falou: não, Chiquinho, não, Nescau, não pode apostar não, senão nós vai perder nosso dinheiro. Mas aí o Nescau começou a dançar e falou: ô Todd, mas pensa no dinheiro, mano, dinheiro, pensa. Aí o Todd ficou pensando assim, ele falou: mano, verdade, o dinheiro, né? Pensando bem, agora eu quero apostar. Aí os dois foram em direção ao cassino assim. Aí eles chegaram lá e o diabo falou assim: vocês então, eles venceram todo mundo no cassino. Aí o diabo chegou e falou: então vocês querem apostar. E o rei dado falou: parça, não mexe com esses caras não, os caras arregaçou todo mundo. Ele fala: mas eles não vai me arregaçar, sabe por quê? Aí o Chicrin chegou e falou: pá. Aí o diabo falou: não pode não, isso daí é muito feio. Aí ele jogou eles lá embaixo e falou assim: pá, agora vocês vão ter que matar todo mundo pra vir me enfrentar. Aí o Chicrin falou, no caso o Nescau falou: nossa, mas isso é muito injusto. Ele falou: pensasse isso antes de me atirar. Ele falou: então eu vou pensar nisso e irei recuperar a minha alma. E ele foi, o Nescau, né? Aí ele foi encontrando um monte de gente. E eu comecei pelo tutorial porque é o lugar que tem a primeira moeda, né? E pra facilitar um pouco na hora de poder usar as armas, né? Porque tem algumas armas que é melhor que as outras, né? Essas coisas. Aí eles foram andando pela rua. O Nescau, ele tava todo desesperado. Ele chegou no mascote e falou: o mascote da Apple. Aí ele falou: ei, amigo, você está doidinho por dinheiro, né? Vocês acabaram de perder pro diabo. Mas eu vou te dar 3 moedas pra te ajudar. Aí o Chiquinho falou: o Nescau falou: mas que miséria, empurrou ele da ponte. Só que ele não caiu ali porque ele não quis. Aí eles entraram na primeira fase. Essa fase vai ser lagada, galera. É muita coisa na tela e meu celular é digamos que não muito bom. Aí o Nescau saiu correndo com o que ele tinha, que era o tirinho que o vô dele deu pra ele. Aí ele saiu correndo no meio da floresta. Aí ele achou um monte de gente. Ele já tinha ficado muito bravo com o diabo, então ele não queria papo com ninguém. Só queria matar as pessoas. Aí ele chegou assim, ó, e pá. Ele descobriu que ele podia bater nas coisas rosa. Aí ele falou: cê é louco, parça, as coisas rosa agora tá ferrada na minha mão. Aí ele levou dano pra coisa rosa. Aí ele saiu correndo. Só que aí ele percebeu que essa jornada seria muito difícil, pois a planta solta fogo. Aí ele falou: nossa, eu tenho que pensar em umas formas de melhorar. É só mudar a forma de atirar esse tiro azul aqui que parece Nesquik de morango com pozinho do Street Little. Não vai servir de nada. Então ele foi em busca de moedas para comprar com o senhor Torresmão. Então ele foi, levou mais um dano para coisa rosa. E ele foi em frente com muito medo, mas com muita determinação, porque ele tinha um sonho, que era honrar a pátria do país dele e lutar contra o diabo. Então ele viu uma borboletinha e matou ela. Ele viu que tinha uma planta carnívora. Então ele pensou que uma forma muito boa
Nescau morreu. A primeira morte de Nescau. Mas então o Nescau pensou muito bem e falou: agora eu arregaço. Ele saiu correndo, atirando, matando todo mundo. Usando a dica que eu aprendi com o Save Manual pra dar mais dashes. Vai lá no canal dele, ele é muito bom. Que você tem que dar o dash. Aí logo antes de dar o dash, de parar no chão, você tem que dar outro dash só. Não, eu fiz errado, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Assim, ó. Você vai o dash muito mais rápido. Aí você tem que... Aí o Nescau foi correndo. Aí o Nescau chegou aqui. Aí ele foi correndo. Só que dessa vez ele só queria bater nas coisas rosa. Ele não queria apanhar para as coisas rosa. Já não basta bater nas coisas rosa, ele tem que apanhar. Então ele foi lá, esperou a planta atirar, matou a planta, esperou outra planta, matou outra planta e foi. Ele começou a ir muito bem em sua jornada, pegando todas as moedas, fugindo de todos os inimigos, as nozes, sem levar dano da coisinha rosa lá. E ele chegou na máquina, o maior inimigo dele. Então ele falou assim, ó. Você conhece a minha descia? Ó, não. Aí a máquina pensou assim. Nossa. Aí, galera, a máquina explodiu. Aí o Chicrinho falou: ninguém resiste à dança. Aí então o Chicrinho foi em frente, sem bobear de novo. Então ele matou a bolinha azul, pulou. Matou outra bolinha azul, pulou. A bolinha azul reviveu, então ele pulou. Aí ele veio aqui, ele viu e deu o pulo da fé. Quando ele chegou no final, ele falou assim, ó. E passou. Então Nescau terminou a sua primeira fase. Então ele ganhou 5 moedas. Oxente, ele ganhou 5 moedas. Fez um tempo de 1,55 segundos. Ganhou com 1 de vida. Deu 3 tapas na coisa rosa. E 5 moedas. Ele conseguiu uma nota a menos. Então, ele logo saiu da fase. Nossa, você é louco, conseguiu uma nota a menos. Melhor do que minhas notas na escola. Então ele foi na loja do Torresmão. Você é louco, tio Torresmo, como que você tá? Então ele escolheu... Ele olhou sabiamente para os tiros. Pensou, escolheu o perseguidor. Tô zoando, gente. O Chicrinho não é tão burro assim. O Nescau olhou, falou: nossa, um bumerangue. Ele quis, mas logo ele viu a bolinha pula-pula que ele comprou com 8 anos, com 2 anos de idade no mercado, com as 1 moedas suadas que ele tinha conseguido achado no chão na escola. Então ele comprou a bolinha pula-pula e o vai e vem. Então ele foi Então ele foi roubar milho na fazenda do seu Zé. Mas quando ele entrou, ele se deparou com uma coisa inacreditável. Uma batata! Ele falou: "Cê é louco? Eu queria um milho, mas eu ganhei uma batata." Então ele falou: "Eu vou destruir você, batata. Você me deu dano." Então ele começou. Aí apareceu a cenoura. Aí ele só arregaçou a cenoura. Cebola. Isso daí mesmo. Mas levando muito dano, porque era a primeira vez dele. Mas ele arregaçou a cebola. O Nescau é analfabeto, gente. Ele faltou na escola. Aí ele foi, né? Ele foi destruindo todas as coisas. Aí a cenoura era uma mágica. E ela soltava raio. Mas ele atirava pela mão. Então o Nescau sabia muito mais os movimentos do Paranauê. Então ele arregaçou a cenoura com as bolinhas. Então ele pegou o vai e vem e atirou nas filhinhas da cenoura. E a cenoura continuava com suas magias. Mas ele não desistia. Aí ele falou: "Meu Deus! Uau!"
e a cenoura chorou. Ele ficou muito feliz. Uau, uau, uau. E ele tinha matado a primeira pessoa. E estava mais perto do capitão. Ele ficou muito feliz. Ele tinha sido muito mais rápido que na primeira fase, mas ele tirou um B. Ele ficou muito triste. Muito triste. Muito, 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 muito triste. Muito triste. Mas aí ele pensou. Ele pensou assim, ó. Cê é louco, matei os caras, agora eu tô muito feliz. Matei os caras. Eu só não consegui o milho que eu queria. Mas eu tô mais perto do capitão. Um barco. A minha mãe sempre disse, não entre na van de estranhos. Mas ela nunca disse sobre um iate. Então logo ele foi em direção ao iate dos irmãos Saponildos. E ele foi lá pro pezinho do Saponildo e atirou no pé dele. Só que o Saponildo ficou brabo e começou a atirar no Nescau, né? Porque o Nescau atirou no pé dele. E o Nescau usou a primeira vez o tiro do bumerangue. Mas o Nescau, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eliminou as mosquinhas com o bumerangue, pulou, desviou do Hadouken. Aí ele tava lá de boa. Aí 1 a 1. Ele levou, ele morreu, ele se machucou porque ele quis. Então ele foi lá e deu o tiro pra baixo porque dá mais dano. O Save Manual me ensinou isso também. Sigam o Save Manual. Isso daí não... Ele infelizmente nem sabe do meu canal, mas vai. E o Chiquinho, ele é muito top. Ele esquipou a fase do sapo. Só que não. Então, ele foi em frente. Desviou da moeda, desviou da outra. Quando ele percebeu, era uma máquina de cassino. O Chicrinho tinha um ponto fraco. Exatamente. Cassinos. Chicrinho começou a se contorcer todo. E acabou morrendo. Porque ele queria o cassino, né? Mas aí ele se distraiu. Então ele falou, aqui ó, se liga no seu pé. Tô metralhando seu pé. Tá vendo? Aí ele viu as mosquinhas. Matou elas com a raquete e foi pra cima Aí ele começou a mandar o Hadouken, né? Aí o Chicrinho começou a desviar tudo, né? Porque ele jogava Street Fighter. Mas aí esse sapo tem uma hitbox bugada. Meu Deus! Aí o Chicrinho foi lá e começou a tirar um monte, né? Porque o Chicrinho não gosta disso. O Chicrinho não gosta de injustiça. Porque vocês sabem porque tem um monte de mosca ali atrás, né? Por causa que eles querem comer as moscas, né? Eles falam, ai, é um cruzeiro Flaming Friends. Mas quando você menos espera, ele vai lá e te come. Principalmente insetos. Aqui, ó, galera, dicas do sábio Nescau. Ali eles não levam dano. Tô brincando, aprendi isso daí também que Save Manual. Aqui é simples. Vai ficar tirando. Aí ele percebeu que ele tinha mandado tigrinho. Aí o Chicrinho começou a desviar, pensando que como era uma máquina de cassino, se ele acertasse tudo ele ia ganhar dinheiro. Mas na verdade ele ganhou uma morte. Então o Chicrinho começou a pensar formas de ganhar dele. Então ele pensou, é só tentar mais uma vez que eu consigo, porque essa é a chave do sucesso. Determinação. Então ele foi, arregaçou o pé do sapo, virou pra trás porque ele tava com um bumerangue e começou a chuviscar bumerangue no sapo. Mandou bolinha, pula, pula, mais uma bolinha, pula, pula, pulou por cima do sapo e vai, metralhou o sapo. É com bumerangue, é com bolinha, pula, pula, com qualquer coisa. O Nescau arregaça ele. Gente, eu vou ficar trocando Nescau e Chicrinha porque eu me confundo, tá? Com qualquer coisa ele arregaça. Igual os sapos arregaça ele. Bem que eles podiam bugar agora, né? Porque eu sou muito bom nesse chefe, mas agora, né? Que eu tô gravando. Agora pula. Ele foi lá, desviou das moedas, apertou a maçaneta.
E ele percebeu, veio o sapinho. Ele gostava muito de sapos quando era criança, mas quando ele beijou um e pegou gripe da secontutividade animal reptiliana, ele parou de gostar de sapos. Então ele continuou arregaçando ele com todas as forças. E matou! Ele matou! Então ele fez a dancinha. Gente, nem eu acredito que eu matei. E ele ficou muito feliz, pois ele tinha matado o sapo. Então ele falou: cê é louco, parça. Eu matei o sapo, Luz. Então o que eu posso fazer? Eu matei os irmãos Saponildos. Então agora o iate deles é meu. Agora eu preciso procurar mais coisas nessa ilha pra roubar, quer dizer, conquistar normalmente. Então ele chegou, olhou pra uma árvore, olhou pra outra árvore e viu uma maçã. E aí, rapaziada, bom ver vocês de novo. Tomara que aquelas moedas tenham ajudado. Vocês deviam falar com mais gente. Elas podem ter como ajudar. As que não quiserem matar vocês, é claro. Você não tem mais dinheiro? Você não tem mais dinheiro? Pá. Foi nesse momento que ele pensou: eu não posso mais ser gentil. Eu tenho que matar todo mundo. Então ele entrou na árvore e falou: eu vou matar a árvore. Por quê? Porque ninguém me dá moedas. E eu quero moedas, porque eu quero dinheiro, eu quero apostar. Então ele foi pra cima da bolona. Ele falou: você pode até ser uma bolinha pula-pula, mas não melhor que a minha. Ele agachou na hora que precisava e usou a bolona. Logo ele tomou a pastilha dele, que ele tava com dor de garganta. Você tá ferrado. Tá vendo, galera? Ele não tá bem, ele tá com dor de garganta. O Chicrinho desviou. Não, mas aí ele se ferrou, o Chicrinho, né? Então ele lançou a bolona. A bolona tem que sentir a bolona. Vai, Chicrinho, arregaça a bolona com a bolona. Bola. Aqui, ó, é simples a técnica. A técnica do Chicrinho é você ficar assim, ou você fica assim, ó. Faz a armadilha da bolinha pula-pula logo, que você dá nocaute nele rapidinho, galera. Aqui, ó. O Chicrinho, ele é muito bom. E, galera, a gente enfiou o Nescau com a sua famigerada e famosa bolinha pula-pula. Matou mais uma pessoa. Então ele falou: tá vendo? Não me dá moeda pra você ver. Agora eu vou arregaçar todo mundo dessa ilha. Ele foi subir na escada, porque ele queria o dinheiro, né? Chegou, ele olhou, pensou: cê é louco, parça, um papel. Aí ele entrou dentro do papel, porque ele tem problema. Ele tem problema na cabeça e ele acabou entrando no papel. Aí ele percebeu: cê é louco, parça, eu tô no aviãozinho, agora é joguinho de nave. Agora é joguinho de navinha. Ele olhou e percebeu: bolinha rosa! Pá! 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 Ok, agora cadê a bolona? Eu vou usar a bolona no avião. Oxente, isso daqui não é uma bolona. Bum! Aí ele percebeu, né, que no avião as coisas eram diferentes. Aí ele falou: cê é louco, parça. Aqui as coisas é diferentes. Vamos ver pra que eu aprendi a usar isso. Ou se é igual à escola. Eu aprendo e não uso pra nada na vida. Crianças estudem. É que o Nescau, ele é ator, né, de cinema. Então ele pode falar isso. Então ele entrou no negócio ali, na cápsula cinza que tava ali. Aí ele percebeu, né, que tinha uma malabarina de triciclo ali em cima, voando. Aí ele pensou: menina, o Isaac Newton já inventou as leis da gravidade.
Então ele começou a arregaçar a menina nos tirambacitos de aviãozito. E ele já começou levando 2 danos, porque ele não sabia como que era viver num avião, né? Então ele mandou mais um tirambaço que mordia o inimigo. Ele foi indo, mandando um monte de tiro que mordia. Porque ele era o loucão, ele mordia todo mundo. É tipo aquela placa de cachorro que tá no portão. Cachorro gentil. Aí você chega, ele morde você. Então, isso daqui é pra você não confiar em estranhos. Como o Nescau acabou confiando no diabo. Já não basta confiar em pessoas, ele confiou no próprio diabo. Mas ele continuou atacando ela, pois ela estava desafiando Isaac Newton. E ele aprendeu sobre Isaac Newton semana passada na escola. Então ele valorizava muito o trabalho dele. Então ela ficou com dor de cabeça. Ele falou assim, ó, amiga, você quer uma pastilha? Pastilha é pra dor de garganta, né? Aí ele começou a metralhar a cara da menina. Aí ele falou assim, menina, você não pode chamar a ajuda dos ETs. Mas ele já tinha estudado na escola, então ele sabia o que as naves diferentes faziam. Gente, é porque eu não quero morrer nessa parte pra fazer um drama que ele não sabe. Então ele fez a bombona, explodiu porque ele aprendeu a criar uma bomba na escola semana passada. Tá vendo? Gente, escola da futuro! Então ele derrotou mais um boss. Então ele falou, cê é louco, ninguém fica na minha frente. Matei todo mundo com 1 de vida. Agora quero ver quem ainda tá na minha frente. Vou arregaçar todo mundo. Passando com as minhas bolinhas pula, meus tirinhos de avião. Eu vou arregaçar todo mundo. Aí ele pegou o contrato da menina e foi descendo a escada. Aí ele tava olhando assim e ele falou, nossa, grama. Aí ele lembrou, quando ele tinha 3 anos de idade, ele tinha um sonho de ser jardineiro. Mas aí o menino chamado Machadinho, na escola dele, acabou pisando nas flores dele. Aí ele pensou, Machadinho, essas flores é sua, né? Aí ele começou a pisar nas flores do Machadinho. Aí do nada uma flor puxou ele pra dentro do gramado, só Aí ele tava todo preocupado, caindo dentro do gramado. Todo preocupado, caindo dentro do gramado. Aí até que ele percebeu que aí uma flor tava lá, ó. Ele começou a atirar na flor assim, ó, pá, atirando pra cima. Porque ele não conseguia acertar ela normalmente, ela era muito cabeçuda. Mas aí ele não conseguiu bater na coisa rosa. E nasceu um cerebeleiro ali em cima. Então ele ficou muito triste, porque ele não tinha batido na coisa rosa. E a coisa rosa era legal. Então ele arregaçou ela. Lançou a bolona. E aí ele ficou muito feliz, que ele tava acertando ela com uma facilidade. Porque ele não sabia o que vinha por aí. Ele tava muito feliz. Mas ele levou mais uma cabeceada dela, né? Então ele começou, né? 1 a 1, atirar um monte. Aí ele desceu. Aí ele bateu na coisa rosa dessa vez. Mas ele ficou muito mais feliz aí agora. Aí ele começou a atirar em cima da menina. E ele morreu, né? Por isso que a gente tem que aprender. Quê? Eu morri na troca de fases! Ah! Então ele ficou muito bravo porque ele morreu. E ele começou a atirar na florzinha. Aí a florzinha ficou brava com ele, né? Porque, tipo, atirar na florzinha, gente. O Nescau tá dando muito mau exemplo. Criancinhas, não sigam isso. Não batam nos seus coleguinhas. Porque ele tá batendo ele sem motivo. Batam com um motivo. Então ele foi lá e arregaçou a flor. Só que aí a flor bateu nele, né? Ficou muito brabão e começou a falar, bolinha, pula! Ele começou a arregaçar a menina. Aí a menina começou a ficar triste, porque ele tá me batendo, mamãe. E aí ele não parava, ele era um moleque neutro. Aí ele foi lá, bateu na coisa rosa, porque ele tava imbatível agora, imbatível. Aí a flor ficou brabona assim, ó. Ficou doidona, ficou brabona, doidona. Aí o Chicrin falou, você tá doidona também você. E ele morreu!
Aí ele foi tentar de novo, né? Porque quando o Chicrinho nasceu, ele era tão bonitinho que ele tinha 7 vidas, por ele ser um gatinho. Entendeu, gente? Aí o Chicrinho tem mais de uma vida, né? E ele, de novo, não conseguiu pegar a porcaria do negócio rosa. Mas então, ele continuou, né? Por causa que, né, se não conseguiu aquela hora, uma hora ele consegue. Ele não conseguiu matar. E então ele ficou muito triste. Mas ele arregaçou a flor. Porque ele odiava a jardinagem depois daquele dia que o machadinho bateu nele. Então ele virou mexicano e começou a bater em flores no meio do caminho. Ele explodiu. Errou! Ele errou um tiro. Então ele começou a arregaçar a flor, né? Porque ele tava bravo já com a flor. Aí toda vez. Aí ele viu uma noz, mas não queria noz. Aí ele percebeu que ela tinha um bumerangue igual o dele. Mas aí ele ficou bravo porque ele falou: só eu posso ter um bumerangue. E ele morreu de novo, né? Então o Chicrinho tentou de novo. E de novo ele começou a atirar na flor, na cabeça dela. Aí a flor ficou brava e começou a atirar nele também, porque os dois atiram. Aí ele começou a atirar nela. Aí ela começou a atirar nele. Aí os dois começaram a se atirar. Mas aí a flor continuou. E ele também. Porque os dois não param. Mas aí a flor bateu nele. Porque ele não sabe bater. Mas aí ele bateu na flor e esquivou da flor. E ele ficou atirando na flor. Atirando. Até que um momento nada aconteceu. Porque eu já tô gravando isso daqui faz 3 horas. E ele continuava. Ah! Ah! Não! Vai galera. Tinha chegado com 3 de vida. Ah não, já tô com 1. Ah não. Não, eu não aguento mais. Não, de novo não. Finalmente, gente, eu tava gravando isso daqui faz 3 anos. Então, o Nescau, finalmente, depois de ter matado a flor, ele falou: meu Deus, eu nunca mais mexo com jardinagem na minha vida. E agora eu entendi porque o machadinho pisou na minha flor. Porque, meu Deus do céu. Aí ele foi lá e falou assim, ó: machadinho, sério, não sei como que você cuida dessas flores agora. Assim, uma moeda era sua? Sei lá. Então valeu, machadinho. Então ele chegou. Aí ele entrou no cubo vermelho que ele viu. Aí ele entrou lá. Aí ele começou a olhar em volta e falou: cê é louco? Oh, tu é do mal, né? Tu é parça daquele cara lá. Tu é parça do capetão, né? Tu é parça do capetão, eu lembro. Você falou assim, esses cabeça de louça aí tá matando todo mundo, tá roubando dinheiro. Você não pode deixar, não. Aí eu lembro de você, parça, eu lembro. Aqui, ó, bum, bum. Vou dar na sua cabeça, ó, bum. Vou dar. Vocês deram mesmo um pau naqueles devedores. É óbvio, né? Eu quero me ver com o capetão. Podem ir pra próxima ilha. Lá tem mais um monte de gente devendo. Acho bom, hein? Deixar eu ir mesmo. Daqui a pouco você vai ver, ó. É só bumba, cabunda, bum, chubrum, e bá. Aí, Nescau saiu da ilha. Esperem. Cê é louco, vocês conseguiram passar pela ilha, molequinho. Vocês é muito top, hein, meus netinhos? Sério, vô, nós é muito top, obrigado. Eu adoro seus elogios. Só que agora vocês têm que tomar cuidado, né? Aqui tem que ter mais atividade. Lá era floresta, que deve ter uns parça querendo te assaltar. Caçarola, acha mesmo? Mas acho que vocês nunca vão conseguir chegar perto do capetão sem moedas nas mãos.
Então, a última chance de virar o jogo é vocês arregaçar esses caras e pegar as moedas dele. É isso, vovô! É isso! Pegar as moedas! Então, ele olhou e pensou: caramba, mó trabalho. Continuo na parte 2.